Muito bem, vou tentar aqui explicar um pouco rapidamente sobre o roteamento do Reaper, falar um pouco de mandadas, de como splitar os canais, split channels no caso, que são funções um pouco além do básico, mas que nem todo mundo tem o domínio, principalmente aquelas pessoas que vieram de outros programas. E no caso específico do Reaper, que tem funções características muito próprias, é mais difícil compreender isso na teoria, né? Então vou explicar na prática como é que isso pode ser utilizado. Eu tenho um projeto aberto aqui, vou adicionar um loop de bateria, ok? Tá aqui, chamado de drums aqui, tá? Nesse exemplo aqui eu vou usar a técnica do split channels, onde com isso eu vou adicionar plugins a essa track e vou fazer com que eles trabalhem de forma independente, ou seja, de forma paralela também pode ser chamado. Tudo isso sem criar nenhum bus track ou canal auxiliar. Cada alteração que fizer em um plugin não vai interferir na outra usando esse split channel, tá? Se fosse de outra forma, claro que cada plugin interferia no som do plugin seguinte. Dessa forma não vai acontecer, ok? Vocês vão entender isso mais na prática aqui. Para isso a gente clica aqui na track, vem aqui no in-out, tá? Na configuração de entrada e saída, I/O ou I/O aí no seu, track channels, você vai adicionar o número de canais que você vai utilizar. Eu vou usar nesse exemplo apenas 6, você poderia dividir até 64. Com isso o que é que acontece? A pista, essa track aqui, ela é como se ela internamente, virtualmente, ela se dividisse em 6 canais, tá? E a partir desses 6 canais independentes que eu vou me beneficiar adicionando cada plugin desse. Para isso eu vou colocar aqui os plugins que eu vou utilizar, usar um RAEQ, plugin próprio de equalização do Reaper, vou duplicar ele, clica nele com Ctrl e arrasta para baixo, ele duplica, e vou adicionar um reverb da Waves, um reverb, pronto, adicionei todos esses plugins, ok? A primeira coisa a ser feita aqui é clicar no RAEQ, vir aqui no primeiro RAEQ, vem 2 in, 2 out aqui. Por padrão, tanto na entrada quanto na saída do VST, ele coloca como 1 e 2. E é aí que está o segredo. Você vai no primeiro, você vai colocar no último canal, 5 e 6, ok? É muito importante essa ordem aqui. No caso, a gente só vai precisar mexer nos out aqui. VST out no 5, VST out 2 no 6, tá? Vai vir aqui no segundo RAEQ. E como eu já estou usando 5 e 6, eu vou usar agora o 3 e 4, VST Out 1 no 3, VST Out 2 no 4. O Reverb, também 2 em 2 out, por padrão sempre vem com 1 e 2, já está certo aqui. Então o primeiro RAEQ está no 5 e 6, o segundo no 3 e 4 e o Reverb está no 1 e 2, ok? Eu vou agora fazer uma coisa que ajuda muito na compreensão, que eu vou renomear as instâncias. O primeiro RAEQ eu vou chamar ele de EQ Lau 5 e 6. O segundo, clica com o botão direito, rename FX Extens. Vou botar EQ High 3, 4. Observe que ele vai mudando os nomes aqui. Clica com o botão direito. Já tá no reverb, a gente não precisa renomear. Não vou renomear o reverb porque ele já tem um nome muito fácil de identificar. Então eu tenho aqui um EQ, porque eu chamei de Lau, porque eu vou aplicar aqui um filtro de um Low Pass, no caso. Só vai passar as frequências graves aqui, para justamente identificar como cada plugin desse não está interferindo no outro. Aqui no EQ High 3 e 4 eu vou aplicar um filtro de passa alta, ou High Pass. Só vai escutar as frequências altas. O Reverb já está aqui, ele vai estar em 100% Hertz, ou seja, só vai ser o sinal do Reverb mesmo. A última coisa a ser feita aqui nesse processo é adicionar um outro plugin JS do próprio Reaper, que é o JS IX Mixer 8XS1XS. Okay? É ele que faz o controle de cada canal aqui independentemente, tá? Ele vai do 1 ao 16, ou seja, 8 canais estéreo. Como eu só adicionei 6 canais, eu só vou usar aqui até os 5 e 6. O resto eu não vou utilizar, não vai ter sinal nenhum entrando. Eu vou baixar aqui para não me atrapalhar. Eu vou usar esses 3. Vou baixar um pouco para não vir muito alto. E vou demonstrar aqui agora como cada canal realmente está vindo de forma independente.
Vou dar um play. Olha só, aqui vai ser só o reverb. De outra forma, você escutaria o reverb já com altas e baixas. Aqui vai vir apenas o reverb aplicando na bateria inteira, olha só. Você escuta tanto graves quanto agudos. Nesse canal aqui, o 3 e 4 seria os agudos, né? Realmente é só os agudos, e observe aqui só os graves. Você vai controlar isso do jeito que você quiser. Eu vou demonstrar aqui como cada um realmente está funcionando de forma independente. Observe, eu abri aqui o EQ, onde estão aplicados somente os graves. Eu vou deixar somente os agudos passando aqui. Olha só. Eu posso fazer qualquer alteração aqui e não muda em nada o som, porque ele realmente está em paralelo, apesar de visualmente parecer estar em cascata. Ok? Se eu abrir aqui o 5 e 6, aí sim eu escuto a soma dos dois. Ok? Uma dica importante a ser dada aqui agora é que tudo que você colocar abaixo do mixer, aí sim vai voltar a ser processado. Todos os canais acima serão processados abaixo do mixer. Ou seja, se eu adicionar aqui um compressor, esse compressor ele realmente vai processar todos os canais, porque já está vindo aqui abaixo do mixer. O mixer está juntando todos esses três e mandando para dois canais aqui para o compressor, tá? Essa é uma das formas aqui, no caso do split channels. Você pode, a usabilidade disso fica a seu critério. Você usa a criatividade e pode se aproveitar dessa funcionalidade. Um benefício aqui seria, no caso, que você deixaria sua mix mais limpa. Você não precisaria criar tantos auxiliares ou bus track. Você usaria simplesmente esse sistema aqui e deixaria menos tracks na parte da mixagem aqui, tá? Outra dica importante aqui é que, feito isso, por exemplo, você poderia salvar esse esquema aqui dessa track aqui. Você poderia chamar essa track aqui do que você quiser, e aí salvar esse esquema aqui, já deixar ele pronto para qualquer projeto que você for fazer, somente essa track, e adicionar qualquer outro projeto. Você faz isso vindo aqui em track, clica em track, tá? E vem aqui no Save Track as Template. E aí você nomeia essa track. Eu vou chamar aqui de track paralela. Ok? Se eu quisesse adicionar outra track aqui, eu poderia tanto duplicar como eu posso adicionar ela como se eu não tivesse feito ainda. Então eu viria aqui em track, insert track from template. Aí você abre aqui, já vai estar aqui, ó, como atalho. Você poderia abrir aqui normalmente o template, está aqui track paralela, e ele abriria. Em qualquer projeto você poderia inserir essa track, ok? E essa é uma das formas aqui do split channels aqui do Reaper. Vou mostrar agora como fazer mandadas aqui, no caso, um bus track ou auxiliar, no caso. Basta você criar outra track, viria aqui nessa subdivisão aqui do chain, clica e arrasta. Pronto, está feita a mandada. Está vindo do drums, entrando nessa outra pista que eu vou chamar de auxiliar. Eu acabei de criar aqui uma mandada para o auxiliar. Observe que vai tocar agora a bateria nas duas tracks. Essa track controla completamente a auxiliar. Ok? Eu vou demonstrar aqui agora uma funcionalidade que é usar essa auxiliar com um plugin. Vou adicionar um reverb. E agora ele passa a ser um reverb no auxiliar. Qualquer pista que eu adicionasse, eu poderia fazer a mandada para ela. E aí eu não precisaria adicionar um reverb em cada pista. Faria o projeto ficar mais leve. Observe. Outra funcionalidade eu vou adicionar um equalizador e vou colocar aqui como exemplo, vou botar um filtro de
um low pass, onde só vai passar os graves. Vamos passar os graves. Observe. O reverb só vai estar atuando também nos graves. Agora existe a dica que está em... Eu vou fazer com que o reverb processe o som todo da bateria, ignorando o equalizador. Basta você vir aqui no controle da mandada e colocar aqui, ó, pré-FX. Ou seja, ele agora, a mandada vai passar a ignorar tanto o controle de fader quanto o plugin, ou seja, o reverb vai passar a processar realmente todo o sinal. E eu posso baixar agora todo ou fazer qualquer alteração no plugin e não vai interferir na sonoridade do reverb. Observe, eu vou baixar um pouco. Posso baixar aqui, ó, e não interfere. Posso alterar aqui, ó, e não interfere. Se eu voltar aqui a deixar como estava, isso vai ficar os graves. Vou voltar aqui. Sendo aqui eu teria independente o grave. E aqui eu teria o agudo. Você pode criar quantas pistas você quiser e fazer as mandadas que você desejar, não é? Você pode criar a mandada de outra forma. Simplesmente, se você quisesse que essa pista aqui recebesse sinal de todas elas, bastaria você vir clicar nela aqui, vir aqui no Receive e ir adicionando. Eu posso botar o auxiliar para mandar para ela, posso botar o canal 3 para mandar para ela. Seria a mesma coisa de eu arrastar cada uma delas, ok? É só mais uma forma de fazer isso aqui. Inclusive, na pista aqui que eu criei o auxiliar, eu poderia fazer aquele mesmo processo de splitar o split channels aqui. Eu poderia inserir um reverb, e 2 equalizadores, o que eu quisesse, e fazer aquele mesmo processo de dividir em canais, e ele receberia esse sinal e processaria cada plugin independentemente no auxiliar. Ou seja, as possibilidades são inúmeras e fica a seu critério aí usar da melhor forma possível. Espero que isso seja útil para muita gente. Um abraço.